Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre os processos de purificação do biogás. Então nós vimos nas aulas anteriores o que é o biogás, como que ele é formado, né, a reação de fermentação anaeróbia, os fatores que influenciam nessa reação. Nós vimos também os tipos de biodigestores, nós vimos os substratos utilizados para produzir o biogás. Então tudo que é referente ao processo de produção do biogás a gente viu. Agora a gente vai ver como que ele é purificado. Por quê? Porque após a produção do biogás, ele não pode ser simplesmente produzido e utilizado. Ele precisa passar por uma purificação antes de ser utilizado. Por quê? Porque ele está cheio de contaminantes, de substâncias que vão prejudicar os processos lá na frente, que vão prejudicar os motores, a queima, os equipamentos, vão causar corrosão, poluição atmosférica. Então, a gente vai ver quais são esses contaminantes e como que eles são retirados. É claro que existem vários tipos de processos, a gente vai ver só alguns, os principais, os mais utilizados. Então, primeiramente, vamos relembrar aqui. As usinas, elas produzem o biogás e esse biogás, ele é utilizado para algumas... Ele tem algumas destinações, né? Ele pode ser utilizado para produzir energia térmica, geralmente nas próprias usinas, né? Para aquecer caldeiras, para aquecer os equipamentos, né? Então, energia térmica para produzir calor. Ele também pode ser utilizado para produzir energia elétrica, né? Então, você precisa de converter aquela energia... porque o biogás, quando ele é queimado, ele produz calor, né? Lembra da reação de combustão que produz calor? Esse calor tem que ser transformado, né, por um conversor em energia elétrica. E essa energia elétrica pode ser adicionada ao sistema elétrico. Pode ser utilizado também para produzir energia mecânica, né, para movimentar equipamentos, movimentar motores. Pode ser injetado na rede de gás natural, né, que é a rede de gás natural das cidades, que vão abastecer aí as residências. Pode ser utilizado como combustível para veículos, substituindo o gás natural. Lembra que gás natural tem a origem, é um combustível fóssil, ele se origina do petróleo. O biogás, ele é muito semelhante ao gás natural, ele pode ser utilizado para substituir o gás natural. Só que ele tem que passar pelo processo de purificação antes. E pode ser utilizado também em células de combustível, né? Essas três primeiras aqui, a gente fala que esse tipo de energia, esse tipo de energia são produzidas nas usinas de cogeração. Usinas de cogeração são aquelas usinas que produzem mais de um tipo de energia a partir de um único combustível. Então tá aqui, injeção na rede de gás natural, combustível para veículos ou células de combustível. Essas células de combustível é um tipo de energia um pouco mais atual, não é muito popularizada, né? Elas convertem a energia liberada em reações de combustão em energia elétrica. Então, é um tipo de energia um pouco mais fina, digamos assim. A gente não vai entrar em detalhes quanto a isso. Para o biogás ser utilizado em células de combustível, assim, as células de combustível, elas utilizam sempre combustíveis gasosos. Por isso que o biogás pode ser utilizado para produzir esse tipo de energia. Aqui, a gente precisa, nessas três primeiras aqui, o biogás ele não precisa estar tão purificado. Agora, nessas três últimas aqui, ele precisa estar muito bem purificado, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem dentro do biogás que pode e que não pode estar lá, né? A gente tem o metano. O metano é um dos principais constituintes do biogás, é o CH4. É o metano que vai ser queimado e produzir energia, o calor. E esse calor a gente vai usar para produzir essas formas aqui de energia. Então, o metano é o que a gente quer lá no biogás. Quanto maior a quantidade de metano ali, maior é a qualidade daquele biogás. Só que a gente também tem outras coisas, como, por exemplo, o dióxido de carbono, o CO2, né? O CO2 é um dos principais constituintes também do gás natural. Só que o dióxido de carbono, ele é inerte. Você queima ele não vai produzir energia, ele não vai produzir calor como o metano. Então, ele vai ocupar um volume ali, só que ele não vai produzir energia. Então, ele interfere no potencial energético do biogás. Quanto maior a quantidade de dióxido de carbono ali,
maior vai ser o volume daquele biogás, só que aquele volume ele vai ser um volume morto, porque o dióxido de carbono não contribui para a produção de energia. Então imagina que você tem um biogás composto por metade metano e metade dióxido de carbono. E imagina que você tem outro biogás, o mesmo volume de biogás, contendo somente metano. Esse aqui que contém somente metano vai ter um potencial energético muito maior do que esse daqui que tem metano e dióxido de carbono. Então a gente elimina o dióxido de carbono. Ele não causa tantos problemas, mas a gente elimina ele justamente porque ele interfere no potencial energético. Ele é um volume morto. A gente tem umidade. A umidade, né, tá na forma gasosa, tá, gente? H2O na forma gasosa. Ela causa alguns problemas, como ela pode se condensar e pode causar até entupimentos através do seu congelamento, dependendo da temperatura. Ela pode causar corrosão, por quê? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. Por que essa água causa corrosão nas tubulações, nos tanques de armazenamento, nos motores e tudo mais. Então a água a gente tenta eliminar também através de processos de secagem que a gente vai ver mais pra frente. A gente tem o sulfeto de hidrogênio, que é um dos piores, assim, que a gente precisa eliminar. Sulfeto de hidrogênio, eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estudou o biodiesel, a gente precisava eliminar, né? A gente viu lá em alguns combustíveis, os combustíveis fósseis, né? Eles têm enxofre em sua composição, e esse enxofre ele precisava ser eliminado porque a combustão do enxofre produzia gases do efeito estufa. Lembra disso? Do efeito estufa não, da chuva ácida, lembra disso? Mesma coisa aqui, ó. O sulfeto de hidrogênio H2S é um composto de enxofre. Ele não pode estar ali porque quando ele é queimado, ele vai produzir SO2 e SO3, que são gases que que causam a chuva ácida. Então, eles precisam ser eliminados do biogás antes da utilização desse biogás, tá? Não é só esse o problema. O sulfeto de hidrogênio ele tem um cheiro muito ruim, um cheiro de ovo podre. Ele é tóxico ao organismo humano, ele causa problema nas vias respiratórias. E outra coisa também, aqui tá vendo essa reação? Quando ele reage com a água, ele forma o ácido sulfúrico, né? Que forma a chuva ácida. Mas esse ácido sulfúrico formado ali dentro do biogás, tá vendo aqui, ó? Por isso que eu tô dizendo que a umidade, a água, ela causa corrosão. Por quê? Porque essa água, ela reage com sulfeto de hidrogênio, produzindo ácido sulfúrico. Ácido corrói. Então, esse ácido aí, se eu tiver muita umidade e muito sulfeto de hidrogênio, esse ácido vai corroer as tubulações, os tanques de armazenamento, os motores, né? Então, essa corrosão aí, ó, tá vendo? Ó, pode danificar muito depois de um certo tempo. Então, o sulfeto de hidrogênio, ele causa vários problemas, ele precisa também ser eliminado. A gente vai ver alguns processos que eliminam esse sulfeto de hidrogênio. Aqui, olha só, então a gente tem o biogás bruto. O biogás bruto é o biogás que não sofreu, que não foi purificado. Aí ele vai passar por um tratamento. Esse tratamento é uma purificação. Aí, ó, após essa purificação, a gente tem de 35% a 70% de metano. Essa primeira purificação, ela é uma purificação mais branda, e aí a gente pode utilizar esse biogás para produzir energia térmica, mecânica e elétrica. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Para produzir energia térmica, elétrica e mecânica, a gente não precisa de uma purificação muito rigorosa. Mas, para a gente injetar o biogás na rede de gás natural, ou como combustível em veículos, ou em células a combustível, a gente precisa de uma purificação muito mais intensa, muito mais rigorosa, de forma que a gente consiga um biogás contendo de 94% a 99% de metano. Então, o que a gente quer é que fique só metano, né? Basicamente, o resto saia, porque o resto vai prejudicar. Aqui, ó, nessa foto aqui, o que a gente tem? Aterros sanitários, biodigestores, né, produzindo biogás. Não precisa ser somente de aterros sanitários. A gente viu que existem vários substratos para produzir biogás. Esse biogás, ele tem que sofrer um tratamento. Ele pode ser utilizado para aquecimento, geração de energia elétrica. Aí a gente fala cogeração, tá vendo aqui, ó?
Cogeração por quê? Porque produz mais de um tipo de energia através de um mesmo combustível. Depois, integração em dutos de gás natural, combustível para veículos e aplicação em células a combustível. Aí olha o que fala aqui, ó. Necessidade de tratamento, ela cresce de cima para baixo. Então as células a combustível, para eu usar o biogás em células a combustível, eu preciso do biogás mais puro possível, né? Agora, para eu usar para aquecimento, não precisa estar tão puro. Então, a gente faz essa purificação de acordo com o uso que aquele biogás vai ter. Obviamente, eu não vou fazer uma purificação rigorosa, que vai utilizar equipamentos complexos, que vai ser custosa, para usar um biogás para aquecimento, por exemplo. Porque eu vou gastar dinheiro sem necessidade. Então, eu vou fazer essa purificação de acordo com o uso, de acordo com a destinação que eu vou dar a esse biogás. Bom, o primeiro processo de purificação que a gente vai ver é o de remoção de enxofre. Esse processo ele se chama dosagem de O2, que é o oxigênio, ou dessulfurização biológica. Dessulfurização é o processo de retirar enxofre. Biológica, por que é biológica? Porque são micro-organismos que eliminam esse enxofre. E por que esse processo também se chama dosagem de O2? Porque isso aqui só acontece se a gente inserir oxigênio no gás natural. Então vamos entender como é que funciona. A gente tem aqui o gás natural e a gente tem sulfeto de hidrogênio, ou H2S, como contaminante, que a gente quer retirar. A gente viu que o enxofre ele causa problemas, né? E a gente precisa eliminar. O que esse processo faz? Aqui, dentro do gás natural, a gente tem essas bactérias aqui, chamadas Sulfobacter oxidans. Essas bactérias, elas conseguem converter o sulfeto de hidrogênio em enxofre elementar. Enxofre elementar é um enxofre sozinho. E ele está no estado, ele existe no estado sólido. Então aqui, ó, o gás sulfídrico, esse gás aqui, sulfeto de hidrogênio, ele é convertido por essas bactérias em enxofre. Esse enxofre aqui, ele está no estado sólido, então ele precipita, ele cai. Então o gás está ali, o enxofre vai precipitar. Essas bactérias aqui, elas já estão presentes no gás natural, elas estão presentes ali. E aí você pode se perguntar, mas por que isso não acontece naturalmente? Porque essas bactérias, para elas atuarem, tá vendo aqui, ó, precipitam um enxofre no estado sólido. Para essas bactérias... e esse enxofre que precipita, ele se junta ao biofertilizante. Então, é até bom porque o biofertilizante ele sai mais rico em enxofre. Essas bactérias, elas só conseguem atuar na presença de oxigênio. Então, eu tenho que aerar o sistema, o gás natural, com oxigênio. Esse oxigênio, ele pode vir, por exemplo, de uma bomba de aquário. Ou ele pode vir de um cilindro. Uma bomba de aquário vai pegar o oxigênio do ar atmosférico. Então, ela vai botar ali O2 e N2, porque no ar atmosférico a maior parte do gás é N2, nitrogênio. Agora, ou eu posso utilizar cilindros de oxigênio puro, né? Que aí vou ter só mesmo o oxigênio. Essa é uma técnica simples, eficiente e de baixo custo, né? Dessulfurização biológica, porque ela é realizada por micro-organismos, ou dosagem de O2, porque para que isso aconteça, você precisa inserir oxigênio aqui. Então, a única coisa que você faz é inserir oxigênio. Esse processo ele pode ocorrer dentro do biodigestor ou num equipamento depois do biodigestor. Depois do biodigestor, você tem a vantagem que quando você realiza esse processo no equipamento depois do biodigestor, a vantagem é que você não adiciona oxigênio dentro do biodigestor. Lembra que o oxigênio inibe as bactérias metanogênicas, né? Então, isso pode prejudicar a fermentação anaeróbia. Então, você pode prejudicar a formação de metano. Então, esse é um dos problemas desse processo. Então, tá aqui, ó, inibição da produção de metano. Então, se você fizer esse processo no equipamento depois do biodigestor, tem essa vantagem. Aí, ó, não é um processo muito rigoroso, porque no final do processo, você acaba tendo um gás natural ainda com uma concentração de enxofre elevada,
para ser utilizado para ser utilizado em veículos, em células a combustível, para ser utilizado como gás natural nas linhas de gás. Então, a quantidade de enxofre ainda é elevada. Ele só pode ser utilizado nas usinas de cogeração. Como você está inserindo ali ar atmosférico, você acaba tendo uma quantidade de nitrogênio e oxigênio muito grande, que vão prejudicar os processos posteriores. Então, essa purificação, dosagem de O2, ela não é tão rigorosa, né? Então tá aqui, ó, ela só pode ser utilizada aqui, ó, para produzir energia, para converter o biogás em energia térmica, mecânica ou elétrica. Para injeção na rede de gás natural, não. Para combustível para veículos também não, e células a combustível também não. Ou uma outra opção seria, depois dessa dosagem de O2, você fazer um outro processo de dessulfurização para tentar retirar uma quantidade maior de enxofre. Bom, o próximo processo de purificação que a gente vai ver é um processo também para remoção do sulfeto de hidrogênio. Só que, ao contrário do processo anterior, esse processo aqui remove enxofre o suficiente para o biogás ser utilizado em células a combustível, para ele ser utilizado, para ele ser inserido no sistema de gás natural, para ele ser utilizado como combustível veicular. Então, esse aqui é um processo mais complexo e mais rigoroso, tá? E geralmente ele é utilizado para quando a gente tem uma vazão de biogás mais alta, justamente porque ele é um processo mais complexo e por isso mais caro. Então, você não vai usar ele numa vazão pequena de biogás. Como é que é esse processo? Ó, se chama lavagem bioquímica ou lavador biológico. Ele usa dois processos, né? O anterior, ele usa um processo biológico, são micro-organismos que eliminam o enxofre. Aqui a gente tem um processo químico e biológico também. Como é que funciona? Visa obter um gás com qualidade de gás natural, ou seja, para aquelas aplicações que a gente utiliza o gás natural. Ele pode substituir o gás natural. O biogás com H2S, com o sulfeto de hidrogênio, entra aqui no fundo dessa torre. No topo dessa torre a gente tem NaOH diluído, né? Uma solução de NaOH. NaOH é uma base, né? Uma substância alcalina que vai entrar aqui. Tá vendo? Tipo um chuveirinho aqui. E o NaOH líquido, na forma líquida, vai ser pulverizado aqui, enquanto que o biogás com sulfeto de hidrogênio vai subindo aqui. O NaOH, ele absorve esse H2S. Então, o biogás, à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo esse H2S. Até que ele sai aqui em cima, ó, o NaOH absorve o H2S do gás. Hidróxido de sódio se chama, tá? O NaOH. Aí, ó, o biogás ele vai sair purificado aqui em cima. Purificado assim, sem o sulfeto de hidrogênio, tá? Ele ainda precisa passar por outras purificações. Aí, ó, o NaOH, então, ele vai descendo, vai absorvendo o H2S e aí ele vai sair aqui embaixo, ó, o NaOH diluído mais o H2S. Aí vai entrar aqui, ó. Para que serve esse tanque aqui? A gente chama isso aqui de bioreator. Por que isso aqui se chama bioreator? Ó, então, olha só, eu falei que é um processo químico e é um processo biológico ao mesmo tempo. Essa primeira etapa aqui é o processo químico, tá? O NaOH absorve o H2S, uma interação química aí. Aqui é um processo biológico. O que acontece? O H2S, a gente precisa recuperar o hidróxido de sódio para ele ser reutilizado. Então, aqui nesse bioreator, acontece aquela mesma reação que aconteceu no processo anterior. Aqui, o H2S, ele entra em contato com aquelas bactérias. Na presença de oxigênio, tá vendo essa aeração aqui, ó? Isso aqui são bolhas de oxigênio entrando aqui. Então, na presença de oxigênio, essas bactérias convertem o sulfeto de hidrogênio em enxofre no estado sólido, né? Aqui a gente tem o processo biológico. Então, no primeiro aqui a gente tem o processo químico e aqui a gente tem o processo biológico. A gente faz esse processo biológico para a gente recuperar o NaOH e reutilizar esse NaOH. Então, aqui, ó, nesse bioreator ocorre essa reação. Aí, ó, aqui a gente tem
essa solução vindo para cá. Então, nessa solução a gente tem o NaOH mais o enxofre no estado sólido. Aí ele vem aqui por esse funil de decantação, decantador, né? Aqui vai acontecer, como o enxofre ele está no estado sólido, ele vai precipitar aqui no fundo desse funil e vai sair por aqui. E o NaOH, que agora está purificado, ele fica aqui nessa parte de cima e ele volta para cá, ó. Ele volta para cá e ele é reutilizado aqui no processo. Então, esse bioreator aqui é para recuperar o NaOH e deixar que ele seja utilizado. Esse primeiro aqui é para purificar o biogás. Qual é a vantagem desse daqui frente ao anterior? Esse daqui você não adiciona oxigênio no biogás, você adiciona oxigênio depois, em outro compartimento, né? Aí você não tem aquele problema de oxigênio e nitrogênio no biogás. Por meio da regeneração separada, evita-se a injeção de ar no biogás. É indicada para usinas com grandes vazões de gás ou elevadas cargas de H2S em função da alta complexidade do equipamento exigido. Esse equipamento aqui é muito mais complexo que o caso anterior. O próximo processo que a gente vai ver aqui agora também é para remover sulfeto de hidrogênio, né, o H2S. E o nome desse processo é adição de cloreto férrico, ou seja, eu vou adicionar ali uma substância química que vai reagir com o H2S. Então é um processo, não é um processo biológico como nos anteriores, é um processo químico. O que vai acontecer é uma reação química. Eu não preciso aí de micro-organismos para converter nada, tá? Então vamos entender, ó, antes da gente entender o processo, ó, sua aplicação ocorre para a purificação de biogás, para uso em caldeiras, motores ou turbinas, ou seja, ela não, esse processo não purifica o suficiente para utilizar o biogás em células a combustível, em veículos ou a injeção do biogás na rede de gás natural. Então não é um processo, não serve para isso, tá? Só serve para usinas, para utilizar o biogás em usinas de cogeração. Então, olha aqui, ó, os níveis de remoção não são suficientes para o uso do biogás em células a combustível ou para sua injeção em gasodutos de biogás natural ou em veículos também. Como é que isso aqui acontece? Você tem o esterco, né, o substrato entrando no biodigestor, aqui vai acontecer a biodigestão, que vai produzir biogás e biofertilizante. O que você vai fazer é simplesmente adicionar essa substância química aqui no biogás. Essa substância química, olha só como é que é a reação, ó. Eu quero eliminar isso aqui, o H2S. Essa substância química vai reagir com o H2S e vai formar sulfeto férrico, ó, FeS, enxofre elementar e HCl. Esses dois aqui, ó, são insolúveis e eles vão precipitar. Então, esse enxofre que antes estava no estado gasoso, ele vai ficar no estado sólido e vai sair junto com o biofertilizante, ou ele vai ficar retido aqui embaixo. É por isso que de tempos em tempos, se eu utilizo esse processo aí, de tempos em tempos, eu tenho que limpar o biodigestor, eu tenho que tirar essa lama aí que vai ser formada. Senão, eu vou acabar tendo o meu biodigestor, ele vai acabar tendo um volume útil aí ocupado, né? O volume dele vai diminuir porque ele vai estar ocupado com esses sólidos insolúveis aqui. E aí isso vai diminuir o volume do biodigestor, e eu não sei se vocês se lembram, diminuindo o volume do biodigestor, eu diminuo o tempo de residência. Então, o substrato ele vai passar menos tempo aqui dentro e a produção de biogás vai ser menor. Então, de tempos em tempos, eu tenho que fazer essa retirada desses sólidos que acabam se acumulando aqui embaixo quando eu utilizo esse processo. Eu posso ter a adição de cloreto férrico dentro do biodigestor ou em um reator após o biodigestor. Então, esse biogás aqui, ele vem para um reator separado e nesse reator eu adiciono o cloreto férrico. Eu tenho um problema aqui. Quando o biodigestor ele não tem uma agitação muito boa, né? Porque a gente viu que alguns biodigestores têm agitadores, outros não. Quando a gente não tem uma agitação muito forte, o suficiente, essa reação ela pode ficar prejudicada. Então, a remoção de enxofre pode ser menor do que o esperado.
Bom, agora a gente vai entrar nos processos de secagem, né? A secagem é para quê? Para remoção da umidade, para remoção do vapor d'água. Então a água, ela tá no estado vapor, tá? Vamos lembrar disso. Essa secagem é por resfriamento. Então, como assim? A água que está no estado vapor, eu vou resfriar aquele biogás e a água vai condensar. Quando ela condensar, ela vai escorrer e eu vou retirar aquela água. Lembra por que a gente retira a água? Porque ela pode congelar e causar entupimento, porque ela pode causar corrosão quando se mistura com enxofre. Então é importante a gente tirar também o vapor d'água. Então o biogás é resfriado e o vapor d'água se condensa. O resfriamento é frequentemente realizado na própria tubulação de escoamento de gás. Então aqui mesmo na tubulação, ó, eu instalo um mecanismo de resfriamento, né? Isso aqui vai trocar calor com gás frio, algo assim. E esse biogás, ele vai... a água, então, vai condensar. Se a tubulação for instalada com uma certa inclinação, o condensado é recolhido no ponto mais baixo da tubulação. Então, às vezes, é interessante a gente... que essas tubulações tenham uma inclinação para facilitar essa retirada do condensado. Em tubulações enterradas, o resfriamento é ainda maior. O processo representa o estado da técnica para a subsequente combustão de gases, mas satisfaz apenas em parte os critérios para a injeção de gás na rede de distribuição. Ou seja, o que está querendo dizer aí? Que esse processo de secagem por resfriamento, ele retira água suficiente para o biogás ser utilizado em usinas de cogeração, né, para produzir energia térmica, elétrica e mecânica. Para injeção do gás na rede de biogás, para utilização em veículos ou células a combustível, não serve, tá? Esse procedimento não é suficiente para esse tipo de uso. Aí, ó, processos de purificação por adsorção ou absorção instalados a jusante. A jusante quer dizer depois. Podem auxiliar na secagem. Então, caso a gente queira essa secagem mais rigorosa, né, uma secagem mais efetiva, a gente vai fazer a secagem por adsorção ou absorção. Então, a adsorção e a absorção são dois processos, eu utilizo um ou outro, que conseguem remover boa parte da água. Então, tá aqui, ó, na esquerda eu tenho um processo de adsorção e na direita eu tenho absorção. Vamos entender a diferença entre eles, ó. A adsorção é quando eu utilizo uma substância, tá vendo essa parte cinza aqui? É uma substância. Essa substância, ela vai adsorver uma outra substância. Nessa adsorção, essa outra substância aqui, ó, as moléculas dessa outra substância vão ficar presas na superfície da substância adsorvedora. Então, nesse caso aqui, no exemplo, a gente tem carvão ativado, carvão. Esse carvão, então essa parte cinza aqui seria o carvão e aqui seriam moléculas de água. Essas moléculas de água vão ficar presas à superfície do carvão. Isso é a adsorção. Agora, a absorção, as moléculas de água, elas vão entrar dentro da substância absorvedora. Elas não vão ficar na superfície, elas vão entrar. Essa é a diferença entre adsorção e absorção. Nos dois casos, eu tenho uma coluna, né? Aqui, ó, coluna de adsorção. Nessa coluna, dentro dessa coluna, eu tenho filtro de carvão ativado. Então, é um monte de pedacinho de carvão ativado preenchendo toda essa coluna. Carvão ativado, gente, é uma substância porosa. O que vai acontecer? O biogás, ele vai entrar aqui embaixo, ó, ele vai entrar por baixo e sair aqui por cima. Quando ele entra por baixo, ele tem o metano, que é o que a gente quer, puro, purificado, e ele tem várias outras coisas, ó. Umidade, H2O, sulfeto de hidrogênio, O2, N2, CO2... Tudo isso daqui, ó, todas essas moléculas vão ficar retidas, vão entrar dentro dos poros do carvão ativado. A única molécula que não vai conseguir entrar, ó, é o CH4, tá vendo? Ó, o CH4 é essa molécula rosinha. O CH4, ela é grande o suficiente para não conseguir entrar nos poros do carvão ativado. As outras moléculas, as impurezas, todas conseguem entrar dentro dos poros.
Tá? Então aqui em cima só vai sair o metano, aí a gente chama de biometano, né? Biogás, biometano. E aqui embaixo, ó, vai ser retirado todas essas impurezas, tá vendo? Essas impurezas vão ficar retidas aqui nos poros do carvão ativado. E depois que o processo acaba, eu uso uma bomba de vácuo. Uma bomba de vácuo ela vai sugar todas essas moléculas e vai conseguir retirar essas moléculas dos poros, né? E aí, novamente, esse carvão ativado, ele é regenerado, né? O carvão regenerado é quando a gente tira tudo de dentro dos poros dele e ele tá limpo, né? Aí por isso que a gente fala carvão ativado, porque ele foi ativado novamente para poder fazer uma nova filtragem, uma nova separação. E a gente fala que está sendo adsorvida. Por quê? Porque as moléculas, elas ficam nas paredes, elas não entram elas entram dentro dos poros, mas não dentro das moléculas do carvão ativado, tá? Apesar delas entrarem nos poros, elas ficam aqui na superfície, elas não entram dentro das moléculas de carvão ativado. Essas técnicas de secagem, adsorção e absorção são as técnicas predominantes, porque com elas você consegue essa secagem mais rigorosa. Se destinam a qualquer tipo de uso do biogás. Então, o biogás ele pode ser utilizado naquelas formas lá, para veículo, para injeção na linha de gás natural e para células a combustível. Aqui, ó, a gente chama isso aqui de leito fixo. Por quê? Porque o carvão ativado ele fica fixo aqui. A única coisa que vai se movimentar é o biogás, que vai passar de baixo para cima. Tá? Então, o biogás ele passa por um leito fixo de carvão ativado. O carvão ativado ele fica preso ali, paradinho. Vocês vão ver que não é o caso da absorção, tá? Na absorção não é leito fixo. Aí, ó, esse carvão ativado ele tem que ser regenerado, né? Utilizando essa bomba de vácuo que vai sugar. Bomba de vácuo é como se fosse bomba de vácuo é como se fosse um aspirador de pó. Ela vai puxar ali aquelas moléculas. Então, isso aqui tem que ser regenerado de tempos em tempos, porque se os poros estiverem cheios, ele não vai mais fazer essa adsorção. Os materiais precisam ser trocados e regenerados frequentemente, é o que eu acabei de falar. Isso tudo aqui embaixo, ó, também vale para a absorção, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Na absorção, lembrando que na absorção, as moléculas de água vão entrar dentro da estrutura da solução absorvedora. Então, o biogás... essa absorção aqui, ela é utilizada para o gás natural, só que também pode ser utilizada para o biogás, que é o que a gente está vendo aqui. A gente tem uma coluna absorvedora. O biogás úmido, ele vai entrar no fundo dessa coluna e ele vai sair, ó, ele vai entrar e vai subir. Aí, ó, entra aqui no topo da coluna uma solução absorvente. Essa solução, ela vai absorver a umidade, o H2O desse gás. Então, a solução, ela vai descer aqui, você tá vendo? É tipo um chuveirinho. Essa solução, ela tá no estado líquido. Ela vai lavar esse biogás, né, e... Lavar não, porque não é água. Essa solução absorvente, ela vai absorver a água do biogás e o biogás ele vai subindo. Aí quando ele chegar aqui em cima, ele já vai estar isento de água. Então, a saída do biogás seco. E a gente fala que esses fluxos são em contracorrente. Como assim contracorrente? Enquanto o biogás sobe, a solução absorvente desce. Ou seja, elas estão em sentidos... o fluxo delas são em sentidos opostos. Então, a gente fala que é um fluxo contracorrente. Então, o biogás sai seco aqui em cima, beleza. Essa solução absorvente, ela tem que ser utilizada novamente. Você não pode usar uma solução absorvente nova em cada processo. Então, o que você tem que fazer? Essa solução absorvente, ela vai sair aqui no fundo, junto com a água que ela absorveu. O que você tem que fazer agora é eliminar essa água para você reaproveitar a solução absorvente. Você vai eliminar a água aqui, ó, em uma outra coluna. Essa outra coluna é a coluna de regeneração, porque você está regenerando a solução absorvente. Uma coisa, gente, essa solução absorvente geralmente se usa glicol ou trietileno glicol. Essas duas substâncias são substâncias químicas que têm afinidade pela água, né? Elas absorvem a água.
Então, ó, essa solução absorvente mais a água vão entrar aqui, ó, e vão ser pulverizadas aqui, tipo um chuveirinho aqui, tá vendo? Aí, ó, aqui embaixo você entra um gás quente. Esse gás quente, à medida que ele vai passando aqui, ele aquece essa substância e a água, ele evapora essa água que tá aqui nessa substância. Então, o gás quente, ele sai aqui em cima, né? Mais a água no estado do vapor. E a solução absorvente, né? Ela entra aqui, vai descendo, vai perdendo água, porque a água evapora, né? Ela vai entrando em contato com o gás. E quando ela sai aqui embaixo, ó, ela já tá seca. E aí, essa solução absorvente, ela entra novamente aqui na coluna para absorver água do biogás. E aí, desce e faz esse mesmo processo novamente.